Bom, graças e paz, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula. Eu acho que seremos em poucos hoje mesmo, emenda de feriado, né? Eu conheço, por exemplo, eu sei de uma quantidade boa de gente que está viajando hoje, que faz parte do curso. Luquinha e Cá, que fazem parte do curso, estão viajando, enfim. Então seremos nós. E aí, gente, tudo bem? Como é que foi a aula passada? Deu tudo certo? O professor Marcelo veio me cobrir. É até brincadeira falar que ele veio me cobrir, né? Gostaram da aula? É muito bom, né? Eu amo ter aula com ele. Então vamos lá, pessoal, vamos orar. E a gente vai dar continuidade aqui aos nossos profetas, estudando a respeito dos profetas. Vamos orar para a gente iniciar? Então feche os teus olhos no seu lugar. Pai amado, nós te louvamos por essa manhã tão linda, Senhor, que o Senhor nos proporciona. Obrigado pela nossa vida, obrigado, Senhor, porque nós acordamos com fôlego nos nossos pulmões, com, Senhor, o calor do Senhor nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é misericordioso conosco a cada amanhecer, Senhor. Por conta da obra feita naquela cruz, nós respiramos, temos paz contigo, estamos repousando no Senhor, que é o nosso descanso, Pai. Nós te louvamos por isso e te pedimos que nessa manhã o Senhor nos agracie com o teu ensino, com a tua palavra sendo ministrada aos nossos corações de maneira proveitosa, Pai. Não apenas para que possamos adquirir conhecimento humano, não apenas para que o nosso coração, Pai, conheça as coisas de forma humana, carnal, mas também, Senhor, para que verdades espirituais sejam escritas no nosso coração, Pai. Também para que, principalmente, aliás, para que, Senhor, nós possamos ter em nós o caráter do Teu Filho Jesus em formação, sendo trabalhado em nós pelo Teu Espírito Santo. Principalmente, Pai, para que nós glorifiquemos ao Senhor com a nossa vida por meio do conhecimento da Tua palavra, Pai. Sendo aqueles que estão habilitados pelo Senhor, habilidosos na Tua palavra, manejando bem a Tua palavra, para que quando obreiros nós possamos, Pai, convencer aqueles que são contrários a ela. Que nós possamos, Senhor, de verdade, instruir aqueles que querem aprender segundo o Teu ensino, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos habilite nessa manhã, Senhor, mais um pouco a esse respeito. Nos dá graça, Senhor, para que a Tua palavra seja escrita no nosso coração, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai. Nós te pedimos isso nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome e em Teu nome, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês fizeram na última aula, pelo que o professor Marcelo me falou, vocês fizeram Jeremias e Lamentações, certo? Foi isso que vocês trabalharam. Esses profetas maiores, eles são assim mesmo, né? Eu passei um tempão em Isaías, aí o professor usou uma aula toda em Jeremias e Lamentações, que na verdade é Jeremias, né? Foi escrita por Jeremias, vocês aprenderam na aula passada aí. E agora a gente entra em Sofonias. Sofonias, esses profetas com nome esquisito, né? É nome esquisito, mas as igrejas por aí estão cheias de gente com esses nomes, né? Tem algumas famílias aí que todos os filhos têm nome profético. Josias, Oséias. Então vamos lá. Sofonias, pessoal, profeta menor, né? O nome de Sofonias significa oculto de Jeová. Então, mistério de Jeová, tem tudo a ver com o livro, né? A gente já discutiu isso aqui, é muito difícil a gente ter algo na história profética que seja um acaso, né? Que seja sei lá, a mãe decidiu pôr, não, né? Sempre tem o caminho do Senhor ali sendo traçado, Deus soberanamente definindo até os detalhes da história para que a carga profética desses livros, desses textos e da vida desses profetas tivessem ali nos mínimos detalhes o significado da mensagem que o Senhor queria transmitir, né?
Ele foi descendente real, ele é o único descendente real entre os profetas menores. Nos profetas maiores, vocês lembram quem que era descendente real também? Que tinha aquela história de primo, será que é, será que não é? Isaías, vocês lembram? Né? Então Isaías era um profeta maior com descendência real, e Sofonias é o único dos profetas menores que tem descendência real. Nenhum outro profeta menor tem descendência real. E ele era contemporâneo de Jeremias e também de Abacuque, né? O tema do livro: o dia do Senhor. O dia mesmo, aquele dia, o dia, aquilo que a gente chama de juízo final, né? Esse é o tema do livro. Mas, pastor, em Sofonias, exatamente, em Sofonias, Deus revelando, na verdade antes até de Sofonias, Deus revelando o grande dia, né? Então vamos ler aí Sofonias 1, para a gente entender qual que era aí a ideia do livro. Sofonias 1, ou melhor, da vida de Sofonias, né? Que culminou na obra de Sofonias. Então abra aí comigo em Sofonias. Todo mundo com celular, você não ouve nem barulho de Bíblia, porque estudar profeta menor na Bíblia de papel dá um trabalho, né? Então. Você errou um pouquinho, você passa o livro. Sofonias 1, então, do 14 a 18 a gente vai ler? Olha só, está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Só faz uma pausa aqui, que eu quero, depois a gente volta a ler o 16, 17 e 18. Essa ênfase que Sofonias dá, por meio dessa profecia, a respeito de que nele clamarão até os poderosos. A gente vai usar isso mais para frente, tá? A gente vai usar isso um pouco mais para frente no curso. E é muito comum também a gente ver essas ênfases dadas no Novo Testamento. Quando Sofonias diz até os poderosos clamarão, é por conta de uma cultura muito forte no meio judaico, que é, de certa forma, uma consequência daquilo que Deus foi fazendo com os seus escolhidos ao longo dos tempos no Velho Testamento. A ideia de que quem é rico e poderoso é abençoado por Deus. É como se a riqueza e o poder fosse uma espécie de aprovação do Senhor para aquela pessoa. E quando a gente para pensar na história do povo, de fato, né, aqueles que foram levantados como patriarcas, aqueles que foram levantados em posições de destaque na história depois dos patriarcas, eram homens poderosos. Não que eram naturalmente, se tornaram como uma consequência de fato da bênção de Deus. Abraão ficou muito rico, Isaac ficou muito rico, Jacó ficou muito rico, José foi muito rico. E quando a gente começa a trabalhar a vida de vários dos homens que Deus levantou como homens para liderar o seu povo, ou com um papel importante na história do povo de Deus, esses homens normalmente tinham de fato ou poder ou riqueza, ou as duas coisas, né? A Bíblia não diz que Moisés, por exemplo, era um homem rico. Eu acredito que ele tinha na sua vida a consequência do que era ser sustentado pelo povo de Israel, é óbvio. Mas não há nenhuma referência a respeito de Moisés ter muitas posses. Ele não tinha. Moisés aparentemente tinha uma vida humilde, né? Tinha uma vida, vivia como qualquer um do povo de Deus. Mas não dá para negar que ele era o homem mais poderoso do meio do povo de Israel, né? Então, talvez de sua época, Moisés acredita-se que Moisés tenha liderado em torno de 3 milhões de pessoas quando eles saíram do Egito, né? Então não era um exército pequeno, né? E era um exército que guerreou muito, poderosíssimo, que gerava temor. A gente vai ler daqui a pouquinho, quando a gente for falar a respeito de Obadias, quando a profecia de Obadias era direcionada a Edom, né? Havia um medo muito claro. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Moisés tinha um exército na mão, né? Ainda que fossem
300 mil pessoas. Não vamos falar de 3 milhões, vamos falar de 300 mil pessoas. Né? Nínive, a gente vai ler daqui a pouco também, era uma cidade populosa, né? Gigante para a sua época, uma das maiores cidades, capital de... Meu Deus, fugiu. Caldeus? Fugiu. Depois a gente entra, vai falar aqui. Nínive era uma cidade poderosa e estima-se que ela tinha em torno de 120 mil pessoas morando. Gente, tipo, 120 mil pessoas, é menor que a Americana? É, né? A Americana tem 140 e alguma coisa, né? E a Americana, nos nossos dias, não é considerada uma cidade grande, né? Uma cidade ali de porte pequeno para médio, né? Em relação à nossa região. Então, percebam como isso está muito forte na cultura judaica, né? A gente vê isso sendo refletido nos discípulos de Jesus. Quando Jesus diz... Tudo bem, gente? Bom dia. Quando Jesus diz... mais difícil é entrar um rico no reino dos céus do que passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Os discípulos falam assim: Senhor, então quem vai? Reparem, já prestaram atenção nisso? Então quem vai? Quem passa? Por quê? Qual é a ideia? Se um rico que na nossa cultura, se um poderoso que na nossa cultura é alguém que Deus aprova, é alguém que Deus, esse aí faz o que eu quero, esse aí deu certo, né? Esse é abençoado por mim, eu aprovo o que ele faz. Se esse rico não vai passar no reino dos céus, quem vai? Foi esse o espanto dos discípulos, né? Então aqui nós temos essa ênfase dada na profecia de Sofonias, justamente para que fique evidente, olha, ninguém escapa, né? Não há uma bênção específica para eles, ninguém escapa. Até mesmo os ricos e poderosos clamarão naquele dia. Seguindo, 16, 17, 18. Aquele que... 16, né? Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Nenhuma cidade poderosa o suficiente conseguirá se sustentar nesses dias, né? Trarei angústia sobre as pessoas e andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida. Zelo é de fato zelo. Deus sendo zeloso em relação à sua ira. Quando nós pensamos em um julgamento humano, vamos pensar no julgamento de alguém que tem uma ficha extensa de crime. Sei lá, um traficante que demorou 15 anos para ser pego. Esse traficante cometeu latrocínio, esse traficante cometeu o tráfico propriamente dito, provavelmente ele aliciou menores, provavelmente ele fez parte de festas onde ele cometeu atos de violência contra a mulher, violência contra homens. Ele cometeu... Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Pensem na ficha criminal de alguém que demorou 15 anos para ser pego pela polícia. Quando ele vai a julgamento por alguns crimes, certo? Então tem ali a acusação da promotoria, e aquela acusação contempla os crimes que esse homem cometeu, certo? Beleza. Vocês acreditam que esse homem vai de fato ser julgado por todos os crimes que ele cometeu? Vocês acham? Na justiça humana? Ou só pelos que ficaram claros? Só pelos que pegaram ele? Provavelmente ele cometeu uma série de crimes que não estarão contidos na acusação dele, certo? Ok? A ira do Senhor é fruto do seu zelo, no sentido de que Deus, sendo onipresente, onipotente, onisciente, nada passa. Não são os pecados evidenciados, não são os pecados que ficaram revelados, não são aqueles pecados que foram pegaram o cara fazendo, pegaram a mulher fazendo, não.
como o trecho está dizendo aqui, pelo fogo do seu zelo, do seu cuidado, do seu detalhamento. Zelo aqui é uma referência direta à justiça de Deus, né? A gente poderia, pelo fogo da sua justiça, mas o profeta aqui está dando a ênfase de que essa justiça é zelosa, ela é minuciosa, né? E aí a gente pode então entender com temor no nosso coração de que Jesus não morreu pelos principais pecados que a gente cometeu. Jesus não morreu por pecados que nós culturalmente, moralmente consideramos absurdos. A mentirinha que a gente deu no telefone seria suficiente para nos condenar ao inferno. Fala que eu não estou. Fogo. Estou rindo, mas é de nervoso. É isso, né? Eu não estou a fim de ir, né? Fala que eu não vou porque tem um trabalho da faculdade para fazer. Fogo, inferno, seria suficiente. Mas eu não pequei mais nada o resto da minha vida. Fogo. A ira do Senhor é zelosa. Inferno. Não há pecadinho e pecadão no sentido do quanto isso ofende a Deus e do quanto isso nos torna inimigos de Deus enquanto na condição de pecado. Então Jesus morreu não por pecados grandiosos, moralmente absurdos, por estupros, por assassinatos, não somente por esses pecados, mas pelas ofensas minúsculas que nós cometemos contra Deus. Então a ira é zelosa, certo? E Deus deixa isso claro por meio do profeta, para que a gente entenda para que a gente entenda pela minúcia, pelo detalhamento, o tamanho da grandeza de Deus por meio da sua ira. Deus é também, a gente já trabalhou essa ideia aqui, Deus é também glorificado por meio da justiça que Ele aplica, né? Ainda bem que não acaba aqui, né, gente? Se acabasse aqui, estava todo mundo lascado, né? Ainda bem que a gente sabe onde termina, glória a Deus por isso. Mas aqui o povo, será que sabia? Né? Será que eram crentes aqui ouvindo isso e dizendo assim, graças a Deus que Jesus morreu na cruz? Ou no caso deles aqui, graças a Deus que virá o Messias, né? E Ele vai nos livrar de tudo isso. Se Deus não falar, eles não entendem, né? Então, e nem Deus falando, muitas vezes eles entenderam. Seguindo aqui, nem a prata nem o ouro poderão livrá-las do dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque Ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Misericórdia. Vamos lá. Então, o tema do livro é esse: o grande dia, o juízo do Senhor. Qual é o panorama do livro? Basicamente, pessoal, a história ou Sofonias profetiza durante o reinado do rei Josias, né? E esse é um reinado que pega Israel em cacos, em frangalhos, né? Josias herdou o reinado com 8 anos de idade. Olha que beleza, uma criança, 8 anos de idade. Vem cá, meninão. Estava lá jogando bola, chutando uma bola de capotão israelita, né? Com o símbolo da Nike em Israel assim. Estava lá chutando a bola. Chamaram o menino, vem cá. É o seguinte, eu sei que você ainda não consegue limpar o seu traseirinho sozinho, mas toque a chave de Israel. Você é rei, né? E Josias assume esse reinado depois dos reinados de Manassés e Amós, que foram os reis, seu avô e seu pai, né? Que foram os reis anteriores a ele. Só Manassés governou por 50 anos. E o livro de Reis, a gente vai ler um trechinho agora. Os livros de Reis têm um costume de classificar os reis da seguinte forma: andaram conforme Davi, não andaram conforme Davi. Quando você lê Reis, né, aqueles que estão fazendo parte da leitura do Velho Testamento conosco, quando você lê os livros de Reis, você percebe que essa é a nomenclatura. Davi é o exemplo máximo de rei, homem segundo o coração de Deus, que governou Israel segundo aquilo que Deus queria que ele governasse. Certo? Ok. Então, a partir daí, os reis passam a ser classificados dessa forma. Você vai ler 2 Reis e você vai perceber que a classificação é essa: e andou Manassés
conforme Davi, segundo os passos do seu pai Davi, e reinou conforme Davi, e tinha o coração conforme Davi. E o contrário também é verdade. E não andou nos passos de Davi, mas andou nos passos do seu pai, ou do pai de seu pai, que era mau aos olhos do Senhor, que não fazia o que deveria fazer, que não era rei, fiel ao Senhor, né? Então, Manassés e Amós, só Manassés reinou 50 anos. E Manassés e Amós fizeram o que você imaginar de atrocidade em Israel. Levantaram altares dentro da casa do Senhor, né? Sacrificaram pessoas, inclusive Manassés sacrificou seu filho no altar para outros deuses. Encheram Jerusalém de prostituição, o templo, fizeram ofertas no templo para outros deuses. Quando a gente fala levantar altar, é similar a gente chegar aqui e pegar, pega um preto velho, né, que é uma entidade da Umbanda, da Macumba, e dentro da igreja aqui, né, detalhe, isso aqui não tem o mesmo peso, não tem. Porque hoje nós entendemos que isso aqui não é igreja, isso aqui é um salão. Naquele momento, o lugar de manifestação exclusivo de Deus, enquanto culto do povo de Israel, era o templo. A arca estava dentro do templo, né? E aí levanta aqui um altarzinho e bota o preto velho em cima do altarzinho. É basicamente isso. Né? Com uma gravidade muito maior. Manassés levantou vários altares no átrio e dentro do templo. Negócio absurdo, assim. Negócio absurdo, né? E ele foi detonando, deixou o templo às mínguas. Depois de fazer tudo isso, deixou o templo às mínguas. Enfim, né? Ele destruiu tudo aquilo que Deus ordenava fazer, tudo aquilo que era para o povo fazer, durante o reinado de Manassés, que só o reinado de Manassés durou 50 anos, o de Amon eu não lembro mesmo. Depois a gente procura aqui, mas só o reinado de Manassés durou 50 anos. Então imagine um menino de 8 anos assumindo o reinado de 70, 80 anos de destruição de toda a moral do povo de Deus, de toda a lei de descumprimento, de distrato do templo, enfim, de abandono total do ministério levítico. Esse menino herda esse reinado, né? E Sofonias está profetizando nesse momento. E o que entende-se com muita clareza é que Josias, que herdou esse reino e fez uma reforma grandiosíssima no meio do povo de Israel. Josias fez reforma civil, Josias fez reforma mesmo, a parede aqui está sem reboco, reformou o templo, destruiu tudo que tinha de altar dentro do templo, limpou o templo, deixou tudo do jeito que deveria ter, achou o livro da lei, um sacerdote na época dele achou o livro. Percebam o tamanho do abandono. O livro da lei, que a gente chama hoje de Torá, né, que é o Pentateuco, o livro da lei estava perdido dentro do templo. Fazia muito tempo que ninguém relava nele, que ninguém pegava ele para entender o que o Senhor espera de nós. Ao passo que quando o sumo sacerdote leu o livro da lei para Josias rasgou as vestes. Cresci numa nação. Pense isso. Cresci numa nação. Cresci num contexto. Isso é certo, isso é certo, isso é certo. Como é que é o templo? Imagine, Jonathan, como é que é a sua igreja? Aí você fala, eu vou na igreja de domingo, chega lá, tem a arca do Senhor, tem um altar para Moloque, tem um altar para Baal, é assim que é a igreja. Aí o que o sacerdote fala? Ele fala, tem hora que ele fala de um Deus, tem hora que ele fala de outro. Entendi. Mas quem é o Deus principal? Não, o Deus principal é Yahvé. Isso aí eu sei, mas aparentemente tem outros também. Entendi. E o que vocês seguem? É o que o sacerdote fala, é o que o rei manda. Bacana, legal. Mas não tem um livro? Tem o livro da lei. Mas onde está? Não sei, faz tempo que ninguém vê.
Ah, acharam o livro da lei. Vamos ver o que Deus manda fazer. E aí você lê aquilo e percebe assim, peraí, isso aqui está tudo errado. Ele rasgou as vestes, ele entrou em desespero. Ele se humilhou imediatamente diante do Senhor quando ele percebeu o que ele tinha herdado. A bucha que estava na mão dele. Meu Deus, olha o que nós estamos fazendo. Olha a realidade em que nós estamos. Percebam como isso é comum nos dias de hoje, né? A gente, é muito fácil da gente ver isso. É muito fácil de você ver, você estar em um contexto que se diz cristão, e quando você parte para a palavra, para o livro da lei, você percebe que as coisas não batem. Você fala, peraí, mas essa prática, ela é abominável aos olhos de Deus. Isso que a igreja está fazendo, que essa igreja está fazendo, que nós estamos fazendo, a Bíblia contraria completamente isso. Se nós tivéssemos lido o livro da lei antes, se nós tivéssemos lido o evangelho antes, nós não estaríamos fazendo isso. Por que nós estamos fazendo isso? Abandono com o livro da lei. Abandono da palavra, afastamento da palavra. Josias herda isso. E provavelmente, e aí ele inicia também uma reforma religiosa no meio do povo de Deus, né? Além de limpar tudo, de organizar tudo, de estabelecer novamente as leis, de chamar o povo novamente à comemoração das festas solenes do Senhor. Uma das primeiras coisas que Josias faz é restaurar a Páscoa. A Páscoa tinha sido abandonada. A Páscoa. Tem ideia o que é para um israelita ter a Páscoa como algo... O que é a Páscoa? Os pais comemoravam aí então. A Páscoa, Egito, salvação. O povo de Israel estava firmado na comemoração da Páscoa, no conceito que a Páscoa trazia do Senhor sendo o livrador do povo de Israel do meio do Egito, né? A Páscoa para nós hoje tem um significado completamente diferente do que tinha para o povo de Israel. Embora tenha o mesmo cunho de salvação, de libertação, por meio de Jesus para nós, não é a Páscoa israelita. Israel tinha o sentido de ser livrado do Egito, né? E aí, abandonada. Ele estabelece novamente a Páscoa, estabelece novamente o serviço no tabernáculo, porque tinha sido abandonado também. Provavelmente os levitas ou tinham se corrompido ou estavam sendo abandonados. Os sacerdotes ou tinham se corrompido ou estavam sendo abandonados. E ele inicia então essa reforma religiosa. Por que isso tudo é importante? Porque é muito claro, né? Provavelmente porque a gente não tem provas mais contundentes. Mas, sabe aquele quase certeza? É quase certeza que essa reforma de Josias, ela foi motivada pela profecia de Sofonias. Sofonias profetiza tudo o que ele profetiza e Josias, por meio dessa profecia, cai em si. Peraí, o que está acontecendo? Deixa eu entender o que esse profeta... Por que Deus está irado? Por que Sofonias está profetizando tanto juízo a nosso respeito? Né? E aí, por meio dessa profecia, então, tudo indica que Josias, como rei de Israel, começa então essa reforma civil, moral, religiosa, física mesmo, né? No templo, na casa de Deus e assim por diante. Olha o juízo específico, né? Em Sofonias 1, do 2 ao 6. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. Percebem, pessoal? Faça uma pausa aqui. E as ofensas com os ímpios. Isso é um negócio muito importante. É um conceito da ira de Deus muito importante. A gente vai trabalhar bastante nesses próximos profetas, essa ideia de julgamento de Deus, né? A gente tenta muitas vezes separar o pecador do pecado, como uma tentativa de abrandar no evangelismo. Vocês já perceberam isso? Né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ama o pecador? De fato, tanto que odeia. Ama tanto que odeia, né? Como assim, pastor?
O alvo da ira de Deus não é o pecado, é o pecador. Então, a gente precisa entender isso com muita clareza. Desromantizar isso que foi vendido para nós no Evangelho, né? No Evangelho torcido que a gente recebe. Deus odeia sim o pecador, mas Ele ama, sem sombra de dúvida. Ama a ponto de perdoá-lo, mas odeia por sua justiça. Odeia no sentido de colocar a sua ira sobre o pecador, né? Há alguns que entendem a ira como algo eterno. E eu concordo em certo aspecto, no sentido de que Deus sempre condenará o pecado no pecador ou em Cristo. O pecado será condenado, fato, ou no pecador ou em Cristo. O que divide esses dois? A fé. Aquele que crê na obra redentora de Cristo e, portanto, faz parte dela, é alcançado por ela. E aí é um pecador que de tão odiado foi amado. Mas há pecadores, aqueles que não creem, que são alvo da ira de Deus. Então, vejam que o profeta deixa isso muito claro. Ele consumirá as ofensas com os ímpios. Não é uma questão de separar o pecador do pecado, né? Deus está muito bravo com a prática. Deus não está bravo com a pessoa que pratica. Não. Deus está irado com a pessoa. E no nosso evangelismo isso precisa fazer parte. Sim, nós precisamos alertar as pessoas a respeito da ira de Deus. Mas pastor, isso não é politicamente correto. Quando foi? Quando foi, né? É muito comum a gente ver postagem no Facebook, esse tipo de coisa. E quando algum pastor, algum teólogo nas redes sociais fala a respeito da ira de Deus, usando embasamento bíblico, é muito comum você ler nos comentários pessoas dizendo assim: vocês não conhecem a Deus, Deus é amor, né? Então, é muito comum você ver esse tipo de comentário. Vocês estão falando isso aí? Que negócio é esse de Deus ser irado, de Deus condenar? Vocês não conhecem a Deus, Deus é amor. O Deus que eu conheço não faz essas coisas. Pois bem, o Deus que você conhece não é o bíblico. O Deus bíblico é equilibrado em ira e em amor. De forma que, ontem eu li uma frase, né, agora de quem eu vou ficar devendo o autor, mas a frase dizia o seguinte: Deus é completamente equilibrado e indissolúvel. Nós não conseguimos dissolver Deus, no sentido de que a gente não consegue separar os seus atributos. Essa brincadeira que eu fiz, que é até difícil de entender, né? Ama tanto que odeia e odeia tanto que ama, né? Enfim, né? A frase dizia assim: Deus tem uma justiça misericordiosa e uma misericórdia justa, né? Então, a misericórdia de Deus é justa, no sentido de que Ele só a tem porque Ele já puniu o pecado, e a sua justiça também é misericordiosa. Maluquice total. Como assim? Mas né? Então nós não podemos perder isso de vista. Seguindo aqui, pessoal, eu dou umas saídas do tema assim que dá até medo, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente esqueceu de ler. Tudo bem, depois eu volto aqui, só para a gente contextualizar o Josias. A gente esqueceu de ler 2 Reis 22:2, que é quando fala de Josias. Mas vamos seguir aqui na leitura de Sofonias 1, do 2 ao 6. Versículo 4. Não, eu não terminei de ler o 3. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e as lembranças dos ministros, dos ídolos e dos seus sacerdotes. O resto de Baal aqui faz uma referência muito clara a esses deuses que foram colocados, a esses altares que foram colocados no meio do povo de Israel, inclusive dentro do templo, né? Exterminarei os que
sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor, e juram por ele, e também por Milcom. Vejam o que o profeta trabalha aqui. Aqueles que adoram o exército dos céus. Qual é o sentido de exército dos céus aqui? Provavelmente uma referência a qualquer tipo de ser angelical, celestial, entidade, né? Todas as religiões, ou a maioria das religiões, tem aquela compreensão de que há um plano superior onde as entidades habitam, né? Para os povos antigos não era diferente. Então você pega, por exemplo, a tradição grega, né? A religião grega, que cria nos deuses olimpianos. O que era Olímpia? Era uma espécie de uma cidade, de um plano superior, que ficava nos céus, né? E assim, todos os demais panteões, né, todos os demais conjuntos de deuses estão relacionados a... Todos não, todos é muita coisa. Provavelmente tem alguma religião que não tem essa relação de céu, inferno, Hades, Olimpo, né? Campos Elíseos, né? São referências aí a um plano superior que está nos céus, que está acima das nuvens. Mas a maioria tem, né? É esse sentido aqui que esse profeta está trabalhando. Olha, vocês que adoram o exército dos céus. E aqui já fica muito claro para nós, adoração a anjo, adoração ou qualquer referência, oração a anjo. Isso não existe. Acho que está claro para nós, mas é importante que a gente mencione. Tem religião aí até hoje relacionando Jesus a Miguel. Né? Jesus é Miguel. Enfim, né? Tem umas coisas por aí. Então, vocês que juram, outra ênfase que eu quero dar aqui, juram pelo Senhor, o que já era errado, já era sozinho errado, né? A gente não deveria jurar pelo Senhor, a gente não jura por Deus, né? Na verdade, a gente não jura. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. A gente não jura, né? A gente não tem autoridade para jurar por algo. Juro pelo meu filho. Você tem autoridade sobre o teu filho de forma a definir a vida dele, né? Você sabe, você tem domínio completo sobre a vida dele para jurar por ele, né? Juro pela minha vida. Também não tem. Amanhã você acorda morto, e aí? A tua vida valeu de quê como penhor desse juramento? Valeu nada. Nós não juramos. A gente afirma, olha, é isso ou é aquilo. É sim ou é não. Quer acreditar, problema seu, né? A gente não jura, a gente não faz juramento nenhum. O que dirá pelo Senhor, né? Então, além de jurarem pelo Senhor, que era algo completamente condenado nas Escrituras, eles juravam ao mesmo tempo por Deus e por Milcom. Milcom é Moloque, é um outro nome de Moloque, né? Que é uma entidade aí bastante conhecida. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Certo? Então, esse era o juízo declarado aqui por Sofonias, nesse comecinho do primeiro capítulo do livro dele. Qual é a continuidade disso? Ele também, como sempre, convoca ao arrependimento. Glória a Deus, né? Sempre, lembra do ciclo profético? Povo cai, Deus profetiza um juízo, por meio de um profeta, declara um juízo, chama o povo ao arrependimento, o povo se arrepende. Quando se arrepende de forma sincera, Deus perdoa e abençoa novamente o povo. O povo volta a cair de novo, e assim por diante, né? É por isso que fica provado para nós de forma muito clara que se o Senhor não nos mantiver, se a obra de Deus não contemplar também a manutenção da nossa fé, a manutenção da nossa salvação, lascou, porque a gente vai cair de novo, né? Se Deus entregasse a salvação para nós, do jeito que Ele fez, está aqui um presentinho, empacotadinho, envelopadinho, chamado, presentinho é brincadeira, né? Mas assim, um presente empacotadinho, embaladinho, chamado salvação. Toma. O teu papel, querido Jonathan, a partir de agora é manter. Você ia perder em 2 dias.
Concorda? Você ia perder em 2 dias, lascou, né? Se não fosse o Espírito militando em nós, trabalhando em nós, a gente perderia em 2 dias. É isso que a gente vê. O Velho Testamento é todo dedicado em provar, Romanos 3 deixa isso muito claro, em provar que o homem é incapaz de fazer qualquer coisa relacionada à sua própria salvação. Incapaz. E por isso a história profética é cíclica. A história do povo de Israel é cíclica. O povo de Israel teve momentos de santidade, de obediência. E aí ele caía novamente. Deus tinha que restaurar novamente. E assim por diante, né? Convocação ao arrependimento então. Sofonias 2. Você está aí no capítulo 1. Vai para o 2. E a gente vai ler 1 e 3. E o chamado de arrependimento ele é muito evangelístico. Reparem que doce que é. Reparem que bonitinho que é. Sofonias foi chamar o arrependimento. O que ele fez? Pegou um cartaz, escreveu Jesus te ama. Foi para o semáforo com uma camiseta de leão. E botou para a galera ali, ó, Jesus te ama. Vem para a igreja, a gente vai te abraçar, te abençoar. Olha que evangelismo suave de Sofonias. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumpram os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Ah, mas pastor, isso é Velho Testamento. No Velho Testamento Deus era mais brabo. No Novo ele é bonzinho. Lê a historinha do mago Simão. Quando ele tenta comprar o dom do Espírito de Pedro. E Deus dá uma quebrada no meio dele assim, ó. Uma absurda por meio de Pedro. E ele entra em desespero. Lascou, fui condenado, fiz besteira, o que eu faço? E Pedro diz assim, ore ao Senhor, para que talvez Ele te perdoe, né? Então talvez o porquê, Pedro aqui não estava dizendo que Deus é um Deus, vou ver se eu estou com vontade, não é isso. É talvez porque essa relação tem a ver com um coração sincero, né? Ora ao Senhor. Se você tiver de fato arrependido, se você tiver de fato, se isso não for um remorso vazio, se isso for de fato um sentimento verdadeiro pela fé de arrependimento, Deus certamente vai te perdoar, mas ore ao Senhor. E ele entra em desespero, ore você por mim, Pedro, né? Ore você por mim. E Pedro mantém aquela postura com ele ali. O mesmo Pedro que em Atos 3, um pouco antes, evangeliza dizendo, olha, vocês mataram o Messias. Vocês aí, ó, vocês que estão aqui querendo me ouvir, vocês mataram o Messias. Foi por causa de vocês que o Messias morreu. Mas o que a gente faz para ser perdoado? Creiam e se arrependam para que sejam perdoados os vossos pecados. Esse é o evangelismo, né? Não parece? Por que eu estou fazendo essa relação, pessoal? Só para vocês entenderem. Por que eu estou fazendo essa relação? Porque a gente lê assim, né? O trecho. Convocação ao arrependimento. Você fala, bom, agora Deus vai aparecer bonzinho e vai falar, vem gente, deixa eu abraçar vocês aqui. Esquece isso aí que vocês viveram até agora. Fica sossegado. Fica sossegado, aquela hora eu estava meio bravo, né? O pai chegou de casa nervoso, aí você fez, o pai explodiu. Desculpa, vem cá, vamos assistir o jogo de futebol junto, né? Sabe, pai dando bronca no filho e depois ele repensa a bronca e fala, nossa, eu estava nervoso com o trabalho, acabei descontando nele. Agora eu estou mais calmo, né? Ou quando o filho está querendo pedir alguma coisa para o pai e ele percebe que o pai está bonzinho naquele dia. Começou o churrasco, já bebeu umas 2 latinhas de cerveja e fala, essa é a hora de eu pedir um negócio para o pai. Que agora o pai está bom, agora o pai está mais cegado, né? O pai está bonzinho agora, aproveita que ele está felizão, vai lá e pede, né? A gente lê convocação ao arrependimento, a impressão é essa. Olha o nível da convocação ao arrependimento. Vocês, nação sem pudor, né? Trazendo para a nossa realidade aqui um pouco mais chula, vocês, bando de safado,
se reúnem aqui. Se reúnam aqui. Pecadores, inescrupulosos, bando de sem vergonha. Se reúnam aqui. Se arrependam. Se arrependam, porque senão a ira que foi profetizada vai cair sobre vocês. E não vai sobrar um. Se arrependam. Creiam na minha pregação. Pedro pregou dessa forma. Paulo pregava dessa forma. Grandes homens evangelistas pregavam dessa forma ao longo da história. Esse evangelismo, esse chamado ao arrependimento, que promete várias coisas para a pessoa. Vem que Deus vai melhorar a tua vida, que você vai ser curado disso, que você vai ser curado daquilo, que não sei. Isso não é chamado ao arrependimento, isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Evangelismo é deixar claro à pessoa: você, por desobedecer ao Senhor, por ser inimigo do Senhor, está debaixo de condenação, e você precisa se arrepender e crer na obra de um Deus que perdoa pecadores. Faz algo por mim, me chama lá na frente, ora por mim para que Deus me perdoe. Não sou eu. Você ora, você se arrepende, você se achega ao Senhor, para que porventura, dependendo da sinceridade do seu coração, os seus pecados sejam perdoados. Mas isso é difícil de fazer, pastor. É complicado de evangelizar os outros desse jeito. É complicado. É complicado porque não é aceito. Mas aí nós somos 40% da população brasileira hoje. Olha o tamanho que a igreja está. 40% das pessoas no Brasil, quando são entrevistadas pelo IBGE, dizem: eu sou evangélico. Cá entre nós, com uma pregação dessa, você acha que nós seríamos de fato 40%? Se todo crente evangelizasse dessa forma, se toda a igreja convocasse pessoas ao arrependimento nestes termos, você acha que nós seríamos 40% da população brasileira? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que isso tem a ver com os profetas do Velho Testamento que a gente está estudando? Tudo, de novo, o que a gente está estudando aqui é teologia prática. É como aplicar. Tem tudo a ver. A gente está extraindo do que nós estamos estudando aplicações práticas para a nossa vida hoje, né? Vai ter contexto histórico, vai ter tudo isso. A gente vai estudar o que acontecia na época, sem dúvida. Mas o meu intento, o meu desejo é que a gente saia daqui refletindo sobre isso e aplicando na nossa vida. Peraí, né? Como é que eu não faço o mesmo? Como é que nós, enquanto igreja, não caímos no mesmo erro, né? Então é isso. Capítulo 3, já lemos, né? Ok, seguindo. Tínhamos também, né? Tinha-se também no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus, nesse momento aqui, líderes corruptos, né? Isso aqui a gente não vive. Não existe pastor ladrão. Não tem político falando que é crente. Não tem nada, vamos lá. Só nessa época aqui. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos ao anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Quer dizer, come até o osso, né? É um nível de voracidade, de desejo pelo que a pessoa pode dar. E aqui falando a respeito de corrupção mesmo, né? Quer arrancar o couro da pessoa num ponto que ele sente o gosto do tutano. Não é, eu vou pegar um pedacinho por vez. Não. Eles são lobos que começam a comer à noite e quando chega de manhã não tem nem o osso. Até o osso foi comido, né? A gente vê isso na nossa política, né? A gente vê isso muito claro na nossa política. Não basta o que ganha, né? E na nossa política e na nossa igreja, né? Na nossa não, Deus o livre. Mas na realidade da igreja. Não basta o conforto que tem, não basta a casa que construiu depois que virou bispo, apóstolo, pastor. Não basta o carro zero que chega na igreja, né, de luxo, importado. Não basta tudo isso.
ele tem que ainda fazer o pobre vender trufa no semáforo para poder mandar presente no fechamento do ano, entendeu? Para poder entrar no pelotão, né, tia? Ainda tem que fazer, sabe? Faz CD e obriga a comprar. Faz livro e obriga a comprar. Não basta o que já tem. Não basta a carne, a gordura gostosinha, a lã. Não basta. Ele tem que comer o osso. Enquanto ele não estiver sentindo o gosto do tutano, enquanto ele não estiver comendo o mocotó da ovelha, não está bom. Estão entendendo a ideia? Nada é tão novo, pessoal. Nada é tão novo, tá? Os líderes modernos não estão inventando a roda. Isso acontece, desde que a primeira mordida no fruto aconteceu, né? Desde que a obediência aconteceu. 4. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo, no meio da cidade, ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz, não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Está cauterizado. Já a coisa é tão suja que, né, ele não percebe mais o que é sujeira. Exterminarei as nações, as suas torres estão destruídas. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que a habite. A gente ia ler até o 8, né? Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos e todos os seus atos. Repare que aqui acontece o que a gente chama de antropomorfismo. Atribuir a Deus, para que fique fácil para nós, uma característica humana. Em outras palavras, o profeta está dizendo, havia uma expectativa no Senhor, e essa expectativa foi frustrada. É possível frustrar o Senhor? Quais são as 3 características? A gente vai estudar isso depois, né, ao longo do curso, mas quais são as 3 características? Quais são os 3 atributos de Deus que só Deus tem? Onisciência, onipresença e onipotência, né? Onisciência, sabe de todas as coisas, em absoluto. Presente, futuro, passado, qualquer situação que há para saber, Deus o sabe. E aquilo que não há, Ele também o sabe, né? Onisciente significa isso. Onipresente, está em todos os lugares, né? Ocupa toda a criação e até o que não é da criação. E a onipotência pode absolutamente todas as coisas. É soberano, é absolutamente poderoso a ponto de poder todas as coisas. Como é que surpreende um Deus dessa forma? Um Deus que é onisciente? Não tem como, né? Mas aqui é antropomorfismo. Estão atribuindo a Deus uma expectativa. Deus revela ao profeta essa expectativa, se colocando como alguém que colocando em si um aspecto humano. Olha, eu tinha expectativas a respeito de vocês, né? Eu dizia a respeito de vocês, todas as nações vão fazer essas coisas, mas Jerusalém não. Jerusalém permanecerá obediente. Jerusalém permanecerá firme no temor. Mas vocês se tornaram cada vez mais corruptos, cada vez se entregaram mais a esses atos. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Que delícia se esperem por mim. A mãe liga para o pai, né? Quem já foi filho com um pai severo sabe o que eu estou dizendo. A mãe liga para o pai e diz assim, olha, o filho fez arte, viu? Acabou de fazer isso, isso e aquilo. Chegou o boletim dele da escola aqui. Ele tirou 100 em matemática. Aí o pai diz assim, espera aí que eu já estou chegando do trabalho. Quem já viveu isso sabe do medo que isso dá. Espera aí que eu estou chegando. Não, espera aí.
não vou falar por telefone não, eu estou chegando em casa, né? A gente treme, arrepia até o cabelo do pé, né? Olha a palavra do Senhor aqui. Eu estou fazendo antropomorfismo aqui também, tá? Para que fique exemplificado. Olha o que Deus diz: esperem por mim. Fica tranquilo, né? Espera aí, diz o Senhor. Espere pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles minha indignação e todo o furor da minha ira. Uma ira, qual é o tamanho da ira de Deus? Deus é infinito. Deus é incalculável. Qual é o tamanho da ira de Deus? Infinita. Esse é o tamanho. Todo o meu furor e toda a minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Olha o zelo subindo aqui de novo, né? Olha o cuidado de Deus aparecendo aqui de novo. E aí, glória a Deus por isso, pela sua misericórdia, que também é infinita, que também não tem fim, glória a Deus por isso. Há também promessa de restauração, aleluia, né? E a promessa de restauração do livro de Sofonias está em Sofonias 3:9, está também em Sofonias 3, do 9 ao 20, que a gente vai ler agora. E aí, meus irmãos, prestem atenção aqui, antes de a gente começar a ler. O primeiro capítulo, você já tem, toda vez que isso aparecer, eu vou dar ênfase nisso, toda vez. O sentido da minha vida é que vocês entendam isso, da minha vida enquanto professor é que vocês entendam isso, da minha vida enquanto pastor é que as pessoas entendam isso. Eu entendo com clareza, há muito firme no meu coração, que o crente é crente quando ele é constrangido por essa verdade. Quando ele entende isso com clareza, todo o resto está garantido. A santidade dele está garantida, a obediência dele está garantida, porque tudo que ele vai viver a partir dali, na sua vida cristã, será como resultado desse entendimento, como um constante constrangimento. Constrangimento mesmo. Como a palavra diz por meio de Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Porque tendo um morrido por todos, logo todos morreram. É um constrangimento que gera uma morte para a sua vida pessoal. E aqui nós temos essa ênfase, e eu vou dar essa ênfase aqui. Percebam como quando Deus fala de restauração em toda a palavra, Ele coloca em primeira pessoa e diz: eu farei. Eu vou fazer, eu vou operar, eu vou purificar vocês, eu vou dar coração novo a vocês, eu vou purificar o lábio de vocês, eu manterei vocês, não haverá no meio de vocês mais desobediência, pecado, não haverá mais nenhum tipo de dissolução. Por quê? Porque eu, o Senhor, farei. Não é coparticipativo. Não é o plano do Sul América, que parte o plano paga o exame, parte você paga. Não é coparticipativo. O plano de salvação não é um plano médico, que a gente fica ali trabalhando junto com Deus. A obra é dele. E quando você entende isso, você entende que cada coisa boa que você faz na vida, cada ato correto seu, cada boa ação, seja ela qual for, olha, aqui eu mantive, aqui eu resisti ao pecado, aqui eu mantive a minha santidade, aqui eu tomei uma atitude contra tudo e contra todos. Quando todo mundo na minha empresa estava tomando uma decisão pela corrupção, eu tomei uma decisão pela obediência e não entrei. Não fiz o que deveria ter sido feito segundo os padrões humanos. Não fiz a ideia. Me mantive, fui prejudicado, mas me mantive, obedeci. E aí quando o orgulho tenta entrar no coração, você diz assim: é o Senhor me mantendo, é o Senhor me sustentando, isso é obra dele, Ele fez isso. E aí o amor de Cristo te constrange, e você diz: meu Deus, eu não sou nada. E o que eu devo ao Senhor é constante obediência, é constante morte.
O que eu preciso é cada dia voltar para a cruz. O que eu preciso é cada dia carregar a cruz. O que eu preciso é cada dia obedecer mais ao Senhor. Porque independente de quem eu sou, Ele me salvou. Independente do meu esforço contínuo para ir para o inferno, Ele não vai me mandar para lá. Porque Ele já mandou, Ele já condenou em Cristo a ira que era minha. E aí nós temos essa evidência aqui. Olha só como ele começa no versículo 9. Então darei lábios puros ao meu povo. Darei é unilateral. Eu, Deus, estou fazendo com vocês, meu povo. Eu darei, eu farei. Eu darei puros lábios ao meu povo, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam em comum acordo. A boca fala do que o coração está cheio. Quando Deus está dizendo, eu darei puros lábios ao meu povo, para que ele me invoque, em outras palavras, o que ele está dizendo? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu estou purificando o coração do meu povo. Eu estou dando coração novo para o meu povo. Eu vou terminar essa leitura, a gente já parte para o nosso intervalinho do café ali. Vamos lá. Da além dos rios da Etiópia, e aqui que a gente é envolvido, glória a Deus por isso, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Quem é a filha da dispersão? Em outras traduções, talvez você tenha uma King James aí, esteja dizendo assim, o meu povo disperso. Quem é o povo disperso? Quem é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, escolhida para anunciar as grandezas de Deus? E aí no versículo seguinte Pedro diz, em 1 Pedro 2, se eu não me engano, capítulo 5 e 6, Pedro diz 9 e 10. Pedro diz, vocês que não eram sequer povo, e agora são. Quem são esses? Está aqui, ó. Em Sofonias, nós temos uma profecia que dizia, não é só para o povo de Israel. Eu tenho um povo disperso entre as nações, para além dos rios da Etiópia. Eu tenho um povo disperso. Esse povo é meu povo. Esses são os meus adoradores, que não adoram em Jerusalém, ou no monte em Samaria. Esses são o meu povo que me adoram em espírito e em verdade. É esses que o Pai busca. É esses que serão trazidos como povo. Essa profecia aqui fala da igreja dispersa. Fala do povo que se tornaria povo, mesmo que não fosse povo desde o início, né? Nós somos a videira enxertada, né? em outras palavras, de outras formas, né? Sendo compreendidas essa mesma doutrina. Nós somos enxertados na videira. A gente não é raminho original, né? Você não é israelita. Você não é descendência de Abraão em sangue. Você o é pela fé. Certo? Seguindo. Os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você. Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Eu acabei de fazer menção a isso. O amor de Cristo nos constrange, nos envergonha. Alguém envergonhado pela obra da cruz, alguém constrangido pela obra da cruz, alguém que entende isso, o seu imerecimento, a sua participação nula, insignificante, que não teve peso nenhum em nenhuma coisa, não se orgulha. Nós temos aqui o profeta dizendo a respeito daqueles que se orgulhavam em Jerusalém. Não haverá mais no meio de vocês quem se orgulhe. Nesse momento, nesse meu dia de restauração, nesse momento em que eu reunirei meu povo, não haverá no meio de vocês mais quem se orgulhe, porque aqueles que são da fé compreenderam a obra de Cristo e compreenderam a sua ridícula parcela, aliás, a sua inexistente parcela na obra da cruz, na obra da redenção que eu estou fazendo, na minha salvação. Versículo 12: mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor.
O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os temorize. Por que eles não dirão palavras enganosas? Porque eles serão apacentados. Quem garante é o pastor. Pastor, Jesus. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar, suficiente para salvar. Só Ele salva, e é só dele que nós precisamos. Ele ficará muito contente com você, e Ele a renovará no seu amor, e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam contas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Amém. Pessoal, vamos lá. Então, Abacuque também é um profeta menor, né? Também profetizando a Jerusalém, a Judá, né? O reino do sul. E o seu nome significa o que abraça. Olha que bonito, né? Bom, Abacuque foi um profeta de grande cultura, pessoal. Filósofo, poeta, provavelmente cantor, músico, né? Atuou como levita também. Nós temos inclusive um louvor de Abacuque que virou música, né? Ele era louvor já. Na época ele foi feito para ser louvor e ele acabou virando música nos tempos de hoje. Algumas músicas, na verdade, mas uma em especial bem famosa. Abre lá que você já vai lembrar qual música que é. Abacuque 3, do 17 ao 19. Abacuque 3, do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Como é que a gente sabe que isso aqui é uma música? Olha o que ele escreve no fim. Ao mestre do canto para instrumentos de corda. Então ele diz até qual tipo de instrumento que vai acompanhar a música, né? Vocês lembraram da música? A música do Fernandinho, né? Ainda que a figueira não floresça. Música bem antiga aí. Então, na verdade não é a música inteira, né? O Fernandinho pesca algumas partes desse trecho aqui da canção dele, né? Todo esse capítulo 3, é a canção. Então não é só esse trecho, né? Certo? Então, Abacuque era um rapaz, né? Era um homem extremamente aculturado, filósofo, poeta, músico. E o tema do livro, pessoal, trata-se de um questionamento de Abacuque quanto a uma tolerância, uma possível tolerância de Deus ao pecado. Mas o Senhor acaba dando uma resposta para Abacuque que deu base para Paulo para trabalhar a doutrina da justificação somente pela fé. Maravilhoso, né? Então, Abacuque sim questiona Deus, mas de uma forma humilde, diferente de como Jó faz, né? Vocês lembram da resposta de Jó?
né? Quando Jó questiona Deus a respeito das coisas que Deus está fazendo, a resposta de Deus para Jó é: Jó, você estava onde quando eu firmei, eu fiz o firmamento? Onde você estava quando eu delimitei as águas? Onde você estava quando eu pendurei as estrelas? Onde você estava, Jó? Né? Percebam que foi uma resposta dura de Deus para Jó, né? Misericordiosa, mas dura. Mas para Abacuque, Deus dá uma resposta mesmo. Uma resposta dizendo o que ele ia fazer. Abacuque conseguiu questionar a Deus e ouvir uma resposta de Deus a respeito da obra de Deus naquele povo, né? Do que Deus estava fazendo naquele povo. E o questionamento de Abacuque, ele tem esse cunho: Senhor, olha o que nós estamos vivendo. Olha o pecado, olha o nível de promiscuidade que nós estamos vivendo. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor está calado. O Senhor não está exercendo juízo. O que está acontecendo, né? E Deus responde a Abacuque. Vamos lá. Abacuque 2:4. A resposta é maravilhosa, né? Abacuque 2:4. Eu quero ler um pouco antes. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, assim, olha o nível dessa clareza. Escreve de um jeito, faz um outdoor dessa visão, para que quem passa correndo a 120 consiga ler. Essa é a proposta de Deus aqui para Abacuque. Quer dizer, eu não vou responder para você. Você me questionou. Um questionamento justo, coeso, humilde. Você me questionou. Mas a sua resposta valerá a todos. Eu vou responder a todos por meio de você. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Ele está aqui dando um puxão de orelha, dando uma correção. A sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse viverá pela fé, ele vai além isso é importante que a gente entenda, nós vamos embasar isso com Romanos 1:7 e Gálatas 3:11. Vai além de viver pela fé. Quando eu era novo, tinha uma musiquinha, uma música que a gente cantava na igreja, bem antiga, nem lembro de quem era, acho que era Koinonia, que foi um dos primeiros ministérios de louvor que tiveram que apareceram aqui no Brasil com esse cunho mais popular, né? Não era hino, não era eu ando pela fé. Eu lembro que tinha uma dancinha ridícula que a gente fazia assim. Que vergonha, mano. Aí a igreja inteira ia para lá, aí cada passo a igreja voltava: pela fé eu vivo, pela fé em tudo confio em ti. A música é bonitinha, faz sentido, né? É isso mesmo. Mas vai muito além de viver pela fé no sentido de fazer as coisas pela fé somente, né? De viver baseado naquela fé. O sentido de o justo viverá pela fé, num contexto de condenação, olha, a visão que eu tenho para executar sobre esse povo é essa: a minha ira, a minha justiça, a minha condenação não tarda, mas o justo viverá pela fé. Era o sentido assim: eu vou fazer tudo isso, eu vou destruir, não vai restar pedra sobre pedra, eu vou condenar, a minha ira será... Lembrem-se de todas as profecias de juízo que nós lemos até agora em todo esse módulo. São todas nesse sentido, não são? Eu vou destruir, eu vou condenar, eu vou abrir a cerca, o gado vai entrar, vai derrubar tudo, vai comer tudo, vai pisar o que sobra do que ele não comeu, o gafanhoto vai destruir, vai roer até o talo da planta, não vai sobrar nada. Mas a conclusão aqui da resposta para Abacuque é: o justo vive pela fé, no sentido de ele vai permanecer vivo. Tudo será destruído, mas o que crê, vive. E nós entendemos que essa vida, ela é eterna. Então, o justo viverá pela fé. O justo é vivo espiritualmente falando. O justo é vivo humanamente falando, né? Fisicamente falando.
O justo viverá eternamente falando pela fé. Vamos deixar isso mais claro em Romanos 1,17, quando Paulo dá a abrangência dessa fé, né? Paulo usa Abacuque para dar a abrangência dessa fé. E olha que o tema é exatamente esse. Exatamente esse. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Parou um pouquinho. A gente vai estudar sobre isso mais para frente. Mas para que você entenda. Que justiça de Deus é essa? Aqui ela é ambígua. Não no sentido, não é ambígua. Ambígua é quando, enfim. É ambígua, tá certo. Ela tem dois sentidos. Na verdade, ela tem dois resultados diferentes. Mas é a mesma justiça. Qual justiça de Deus se revela no Evangelho? A gente acabou de falar a respeito da pregação. A pregação evangelística consiste em: estamos debaixo de pecado, você é inimigo de Deus, você está debaixo de pecado, você está condenado pela ira de Deus a uma condenação eterna. Ok? Isso é justiça? É Deus sendo justo? Sim. Isso é revelado aonde? No Evangelho. O homem é inimigo de Deus. O homem nasce em pecado, nasce nessa condição, certo? E está condenado eternamente. Então, a justiça de Deus se revela na condenação do pecado e do pecador. Ok? Ok? Tá claro até aqui? Beleza. Mas tem um aspecto da justiça de Deus que foi executado em Cristo. O que houve com Cristo? A justiça de Deus, que era destinada a nós, que era voltada a nós, que nos condenaria enquanto pecadores, deixou de nos condenar porque condenou a Cristo. Cristo pagou aquela justiça. Então a justiça de Deus, ela tem dois resultados. Quando condenada em Cristo, o resultado é salvação para aqueles que são alcançados pela obra de Cristo. Quando é condenada no próprio pecador, é resultante na condenação na condenação eterna. Está claro? Claro para todo mundo? Essa é a doutrina da salvação. Esse é o resumo da doutrina da justificação. Justificação por quê? A justiça de Deus sendo executada. Nós somos justos porque aquele que era justo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça no lugar dele. 1 Coríntios 5, 21. O que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça no lugar dele. Troca de lugares. De qualquer maneira, a justiça de Deus não ficou insatisfeita. A justiça de Deus não ficou oculta, escondida. Ela foi executada. Ela foi cumprida. Então olha o que Paulo está dizendo. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça que para nós é vida, e que para aquele que não crê é morte, mas é a mesma justiça. Compreendem isso? É a mesma justiça. Então, nós estamos falando aqui da salvação, como ela ficou evidenciada no Evangelho. E aí algumas versões vão dizer, de fé em fé. Quem tem essa versão aí? De fé em fé? Sim? Tem alguma outra versão? Exato, o sentido é esse. Uma justiça que começa pela fé e termina pela fé. Ela não tem meio do caminho. Ela não tem outro aspecto que atrai. Ela não tem outro gatilho, outro fim. Começa pela fé, mas ela é mantida pela obediência. Ela é mantida pela santidade. Ela é Não. A justiça de Deus, ela começa pela fé e ela termina pela fé. O justo é salvo pela fé e termina sua vida salvo pela fé. Ele entra na vida cristã pela fé e ele finaliza a vida cristã na eternidade pela fé. É do início ao fim pela fé. Não tem outra coisa que nos faça adentrar a salvação que não a fé. Você tem que obedecer para ser salvo. Não, amigo. Eu obedeço porque eu sou salvo.
A minha salvação, ela começa pela fé e ela termina pela fé. Não tem outra coisa que se misture com essa fé. Não é 50% fé, 50% obediência. Não é 1% obediência. É 100% fé. Ah, mas e essas outras coisas não são elementos da vida cristã, pastor? A salvação, a santidade, a obediência. Sim, são todos elementos. Mas são também resultantes da fé. Consequências da fé. O que creu, o que entendeu é constrangido pelo amor de Deus e é levado pelo amor de Deus a cada dia pela obra do Espírito a obedecer, a ser santo, a ter o caráter de Cristo formado em si. Mas ele não é salvo por essas coisas, somente pela fé. Ele adentra a salvação e termina a salvação somente pela fé. E por que isso que nós estamos lendo em Abacuque significa isso? Porque essa é a interpretação de Paulo, é como Paulo aplicou o que ele leu em Abacuque. E olha o que ele aplicou. Porque a justiça de Deus, ou seja, a salvação, a justificação de Deus, se revela no Evangelho, começando na fé e terminando na fé. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Cada fôlego seu, espiritual ou carnal, cada respirada que você dá, é pela fé. De maneira que tudo que não é feito pela fé é pecado. Qualquer coisa que não seja pela fé é pecado. E se encerra debaixo do pecado as coisas mais puras que nós vemos no mundo. Um ímpio, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, você vai ficar maluco. Um ímpio, alguém que não crê, o cara é ateu. Se ele tiver um casamento honesto, sincero, um casamento ilibado, não tem adultério, ele nunca olhou para nenhuma outra mulher que não fosse a esposa dele, porque por constância moral, por uma construção moral, ele entende que ele casou, ele precisa ser fiel à esposa dele, e a esposa dele é fiel a ele. O casamento é perfeito. Pensa num casamento perfeito. Vamos hipotetizar aqui um casamento perfeito. Só que os dois são ateus. Esse casamento, ele agrada a Deus? Por quê? Porque não é pela fé. Percebem? Isso é doido para nós, né? A ponto de que isso passa a ser, muitas vezes, como o próprio Paulo usa, né, aplicando dessa forma, aquilo que você tem dúvida. Paulo usa isso quando ele responde a discussões do povo de Corinto a respeito do que deve ser comido e o que não deve ser comido. Porque tinham no meio da igreja alguns que vinham de tradição judaica e que não comiam carne de porco e que guardavam o sábado, e outros que vinham de tradição gentílica, que comiam qualquer tipo de carne e que todos os dias eram iguais. E Paulo diz: olha, quem come todas as carnes o faz pela fé, para a glória de Deus. O que não come o faz pela fé, para a glória de Deus. Então, faça conforme você entende, só não faça em dúvida, porque tudo que não é feito pela fé é pecado. Eu não sei se é certo esse negócio de ouvir música secular. Enquanto você não souber, não faz. Quando tiver uma convicção no seu coração a respeito disso, pela palavra, faça. Enquanto você não tiver, não faça. Tudo que não é feito pela fé é pecado. E tudo mesmo. As coisas mais belas que a gente vê no mundo. O pai é perfeito, ele é um pai perfeito, ele cria o filho dele o filho dele, meu Deus do céu, que pai maravilhoso. É crente? Não. Então a paternidade dele ofende a Deus. Por quê? Porque não é pela fé. Tudo que não é feito pela fé é pecado. É por isso, irmãos, que a gente precisa parar de se preocupar um pouco com pecados específicos. A gente vê por aí uma militância gospel nas internets, né? nas redes sociais afora, tentando condenar pecados específicos de maneira
Eu vou dar um exemplo. Você vai entender. É a irmã que é crente, que convive com um irmão que não é crente, ou a mãe que é crente, que convive com um filho que não é crente, e que fica enchendo os picuá do filho para ele parar de beber. Certo? E não é um bebê assim, não estou dizendo alguém que bebe e cai de bêbado, não. Mas ele bebe a cerveja dele no churrasco, a mãe acha que aquilo é errado, que aquilo é pecado, porque isso está no meio da igreja evangélica brasileira. É muito comum você conversar com pessoas na igreja evangélica e as pessoas acreditarem que beber é pecado, e não é, né? O alcoolismo é pecado, o vício é pecado, a embriaguez é pecado. O uso de bebida alcoólica não é, né? Tanto que Jesus o fez. Ou vocês acham que era suco de uva na ceia? Não era, é vinho. Vocês acham que o vinho que Jesus multiplicou no casamento era vinho, era Del Valle? Não era. É mosto, para, velho. Era vinho e era do bom, né? Era vinho e era do bom. Porque o pessoal da festa falou: opa, peraí. Não tinha, a regra não é servir o melhor vinho no começo da festa, servir no final, né? Porque era vinho top, era vinho bom. Eu fico imaginando, rapaz, meu Deus do céu. Eu tomo uns vinhos às vezes que eu falo, cara, que vinho maravilhoso. Aí eu penso, como é que devia ser aquele que Jesus fez, né? A gente vai tomar no céu, glória a Deus. Então, a gente vê isso com muito clareza na Bíblia. E aí a mãe, ou o parente, fica apurrinhando os parentes que não são crentes, para eles pararem com a cervejinha no churrasco. Porque Deus não gosta disso. Deus não está entendendo. É muito mais sério que isso. Não é que Deus não gosta da cervejinha. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele é, por não ser feito pela fé, é pecado. Então você não tem que resolver as cervejinhas, você tem que resolver o problema da alma dele. Você tem que pregar a respeito de quem ele é como pessoa e de que ele precisa se arrepender, de que ele precisa se converter, de que ele precisa crer na obra de Cristo. Não é o cigarro que eu estou preocupado. Por quê? Porque eu convivo com meu marido fuma, faz 15 anos, eu brigo para ele parar de fumar, e não sei o que. Você tem que brigar para ele parar de fumar, para ele salvar o físico dele, porque faz mal. Mas por que você briga para ele parar de fumar? Porque, meu Deus do céu, eu tenho medo dele ir para o inferno. Mas peraí, você tem medo dele ir para o inferno porque ele fuma? Não é porque ele fuma que ele vai para o inferno. Ele fuma porque ele é descrente. Ele vai para o inferno porque ele é descrente. Se você tem que resolver algum problema, esse problema é da fé, não é o problema do fumar. Não tem nada a ver com fumar. O problema é da fé. Até porque nós temos na história da igreja evangélica homens que fumavam pela fé. Agora eu te escandalizei, né? Sim. Quando a gente não tinha essa concepção que cigarro mata, causa câncer, faz mal e, portanto, prejudica o nosso organismo, que é templo do Senhor, é obra, é aquilo que o Senhor nos deu para zelar, para cuidar, né? Quando a gente não tinha essa concepção, vários pregadores no século XVI, no século XVII, no século XVIII fumavam. O príncipe dos pregadores do século XVIII, que é Charles Spurgeon, tem 1 milhão de fotos com charutão ou com cachimbo na mão. Tira aí, pastor, uma foto. E ele, fotão assim, ó. Vocês me imaginam vocês imaginam me ver nas redes sociais com a foto, com cigarro na boca, com charutão assim na boca? Pois é, Spurgeon tinha fotos assim. Retratos, né, dessa forma. Por que não tinha essa concepção que é hoje? E se você perguntar, Spurgeon fumava pela fé. Ele fazia aquilo para a glória de Deus. É maluquice de pensar, mas é isso. Tem uma frase fantástica de Lutero, que Lutero foi questionado. Lutero era alemão. Vocês sabem a tradição alemã de beber, né? Alemão não bebe, a gente é fichinha perto de alemão, né? Alemão aguenta beber. Cara, né? É absurdo. O brasileiro normal fica bêbado com 3 latinhos, o alemão fica bêbado com tonel, né? Bebe muito, faz parte da tradição. Eles almoçam bebendo, eles jantam bebendo. É um negócio absurdo. E Lutero era alemão. E Lutero tem uma frase que foi perguntado para ele a respeito de como ele ia lutar contra o papado, né? Aquele momento de revolução, de reforma protestante.
E ele disse o seguinte: eu apenas prego a Bíblia. Enquanto eu bebo a minha cerveja na segurança do meu lar, a pregação do evangelho causa estragos no papado. Lutero dizendo o seguinte: eu prego, vou para casa e tomo uma cervejinha. E fico em paz, tomando aquela cervejinha, sabendo que Deus está fazendo o que Ele tem que fazer por meio da pregação que eu fiz, né? Então, reparem que, de novo, é uma questão de fé. Ah, mas pastor, eu acho errado. Não faz. Porque se você fizer, não é pela fé. Estou entendendo? Não faz. Mas aí, então quer dizer que se tem um casal de namorados na igreja, transando e achando que eles estão fazendo pela fé, tem problema? Tem. Nós estamos falando de situações que a Bíblia não crava o pé. A Bíblia não mostra com clareza. Ok? O que a Bíblia chama de pecado é pecado. Ah, eu faço pela fé, não tem problema. Conversa, irmão. Então, eu queria vergonha na cara, né? Falar um negócio desse aí, tá quentinho teu pé já pro inferno. Não faz isso não. O que a Bíblia firma é firmado. Onde a Bíblia crava, a Bíblia cravou, ponto. O que a Bíblia chama de pecado é pecado, não importa a fé que você tem. Ai, minha fé, é que eu não acho bem assim, eu acho que é diferente. O problema é seu. A Bíblia é clara sobre o que é pecado. Mas o que a Bíblia não crava? A Bíblia não crava, aí nós temos essa, eu vou chamar aqui de flexibilidade, mas não é bem isso, tá? Só para ilustrar aqui para vocês. Certo, gente? Gálatas 3:11, para dar um outro exemplo aí, Gálatas 3:11. Fica mais claro ainda qual é o sentido do que Paulo está trabalhando quando ele usa Abacuque, e isso nos dá a interpretação correta de Abacuque. O que eu entendo quando Deus responde a Abacuque que o justo viverá pela fé? Paulo aqui deixa mais claro mais uma vez. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, como somos justificados? Pela obra da lei, porque a gente obedece a palavra de Deus. A gente é salvo porque a gente obedece a palavra de Deus. Errado. A gente é salvo porque a gente crê. Obedecer a palavra de Deus é uma consequência dessa fé verdadeira. Certo? Qual é o tema do livro? Trata-se de um questionamento de Abacuque. Já li, desculpa. Data do livro, perdão. Aproximadamente 610 anos antes de Cristo, mais ou menos. Não é uma data afirmadinha ali. 610 anos antes de Cristo. Qual é o panorama? Aparentemente, Deus não agia com relação ao pecado do povo, né? A gente já mencionou isso. Mas, enquanto o povo ali estava se sentindo impune, e enquanto Abacuque, em sua visão limitada, estava entendendo que Deus não estava julgando o povo, não estava condenando, não estava ali agindo com braço forte em relação ao povo que estava largado no pecado, né? Que pulou para a gandaia com força, Deus estava mantendo no forno ali, preparando a Babilônia, que estava se transformando num império gigantesco, e que posteriormente viria para cima de Judá com força destrutiva. Negócio, né, uma das fases mais difíceis, se não a mais difícil do povo de Judá, foi essa fase aqui. Então, Deus estava preparando ali o juízo, sim. Tanto que a resposta de Deus para Abacuque é: calma, não tarda, fica sossegado, na hora certa vem, né? O justo vai seguir vivendo pela fé. Aqueles que são justos no meio do meu povo vão permanecer pela fé, mas a justiça sobre o ímpio vem, e vem sem tardar. Ai, Deus tarda, mas não falha. Conversa, isso não existe. O mesmo esquema é: Deus escreve, né, da mesma série, Deus escreve certo por linhas tortas. Errado. Torto é a gente que não enxerga, né? Deus escreve certo por linhas certas e não tarda e nem falha. Não tem essa tarda, mas não falha. Não tarda e nem falha, certo? Vamos ler Abacuque 1, do 1 ao 7, e a gente encerra por aqui, que já deu quase 11 horas já. Abacuque 1, do 1 ao 7.
Qual que é a sentença que Deus deu aí a Abacuque? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Justiça torcida é muito evidente para nós, pessoal. Isso aqui é tão aplicável aos nossos dias. Justiça torcida, em outras palavras, é o certo, o errado está virando certo. Percebem? Não é o justo mais que está no poder, é o injusto. E aí, o que é injustiça vira justiça. O que é errado fica certo. E o que é certo fica errado. Ideologia de gênero. O que você quiser colocar aqui serve. Concepção de família, né? Comum, né? Aquele exemplo que eu sempre dou, não sei se eu já dei aqui, mas cristão pode assistir novela, irmão, é pela fé? Edifica. Você clica lá na novela, qual é o enredo da maioria das novelas das 8 da Globo? Pelo menos quando eu assistia, faz muito tempo que eu não assisto nada. Tem o homossexual que é vítima e que é o engraçadão, que é o alívio cômico da novela, para todo mundo se simpatizar com ele. Tem o crente vilão, do coque, sabe? A tia do coque fofoqueira, é essa, né? Crente vilão. O mocinho, a história dele é construída de um jeito que ele começa a novela casado com uma pessoa, com uma mulher, que é vendida para nós como vilã, e a gente passa a novela inteira torcendo para ele largar da mulher dele e ficar com a amante, que é a mocinha da novela. Vocês já repararam isso? Dá para enumerar. Dá para enumerar. Das que eu lembro que tinham esse enredo: Laços de Família. Só pra você ver que faz tempo que eu não assisto novela mesmo. Laços de Família. Império, essa mesma pegada. Não tem uma que não é isso. Tem uma que não é isso. Vocês perceberam? Eu quero que o José Manuel fique com a Isabela. Esses nomes de novela mexicana, né? Que o William Fernandes fique com a fulana de tal. Aí quem que é o William Fernandes? É um cara casado, e a fulana de tal que ele quer ficar era a boazinha que vira amante dele. Quando a gente bota no papel, é o cara largando da esposa, ficando com a amante. E a gente está lá, eu torço tanto por esse cara. Aí eles ficam felizes, a gente fica feliz que a mulher que era casada com o cara se ferra. Aí, e não sei o que lá. Casa de Papel, exatamente. A gente torcendo para Tóquio, que eu só sei da Tóquio, que eu não assisti. Casa de Papel, torcendo para os caras lá que tem nome de o Paraguai lá, o Tóquio, fugir da polícia. Dando um golpe na Casa da Moeda do México, sei lá, México, né? Espanha, desculpa, México, né? Espanha. Da Espanha, né? E a gente lá torcendo para o bandido. Torcem a justiça. É muito fácil da gente enxergar esse tipo de coisa. E aí a gente tem um justo no meio disso, dizendo assim: e aí, Deus? Até quando a gente vai ter que viver uma eleição igual a que a gente vai viver em 2022? Até quando? Até quando você vai se ver diante de uma situação em que você fica entre uma expressão errada, né? Você fica entre a cruz e a espada. Até quando? Até quando a gente vai ter que mandar o nosso filho para a escola e ter que chegar em casa e questionar ele sobre as coisas que ele aprendeu, para tomar cuidado para ver se seu filho não está sendo doutrinado por lei, tem que ser ensinado. Tem que ser. Até quando? Até quando, Deus, eu vou ter que desembolsar uma grana violenta e botar meu filho num colégio adventista, presbiteriano, para ele não ter que ouvir o que o ensino público está ensinando? Até quando? Era isso que estava acontecendo com Abacuque aqui. Era este o questionamento dele. Senhor, eu estou gritando violência, eu estou vendo
o justo sendo encurralado pelo injusto. Eu estou vendo o pobre sendo esfolado. Eu estou vendo um grupo comer caviar e o outro morrer na fila do SUS. Eu estou vendo. Até quando, Deus? E a resposta de Deus é essa aqui que Deus deu para ele. Versículo 5, a resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra. Eles eram pequenininhos, sim. Imagina você ver um campão, onde você vê tem gente. É esse o sentido aqui, eles marcham pela largura da terra. Quando o exército vem, você não consegue ver a ponta de lá e a ponta de cá, de tão extenso que é o exército. Vocês assistiram 300? Aquele filme 300? Não? Sabe quando o exército de Xerxes vem assim, que você não vê? Onde você olha tem gente, né? É aquela cena. E realmente a Babilônia foi isso, né? Versículo 6 ainda, né? Para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos, era até o 7 mesmo. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Deus está dizendo aqui assim, ó, eu estou mandando o meu juízo. Os caldeus, e a gente sabe aqui, né? Os caldeus, eles serão juízo sobre Israel, sobre Judá. Fica sossegado. A conta vai chegar. É de certa forma o que Deus está revelando aqui. Certo? Essa é a resposta de Deus ao anseio de Abacuque. Alguém lembra de alguma coisa? Quando eu falo isso aqui? Esse anseio. Bem-aventurados que têm sede de justiça, né? Isso precisa incomodar o crente, gente. Eu vou finalizar com isso. A gente pode entender e deve entender dessa forma que, só usando como exemplo o Novo Testamento. O Novo Testamento, quando a igreja efetivamente foi para as nações, quando a igreja ela saiu do seio de Judá ali e ela passou a existir em diversas nações com diversas culturas diferentes. Você vai ver quase nada no Novo Testamento de menção a líderes políticos, governamentais. Porque a preocupação da igreja não era essa. A preocupação da igreja não era eleger o político correto para que o político correto fosse algum tipo de salvador da gente. Não era essa a preocupação da igreja. Se você me perguntar se eu quero o político X ou o político Y assumindo o governo em 2022, eu vou dizer para você que não quero. Mas se ele assumir, se ele for eleito, se eles forem eleitos, né, os que eu não quero, se eles forem eleitos, e você me perguntar, e aí? Eu vou dizer, continua do jeito que estava. Qual era o jeito que estava? Deus é soberano. É isso que eu preciso saber. Isso me acalma. Ah, mas o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo com o Brasil. Deus segue sendo soberano. E o homem segue sendo um lixo. Ponto. Preocupado? Sim, com certeza. Humanamente falando, a gente fica. Vai acontecer com o meu emprego, com a minha condição financeira. Mas você está preocupado. Agora vai acelerar o apocalipse. Não, fica sossegado. O apocalipse vai acontecer do jeitinho que tem que acontecer. E a igreja, vai acontecer o que com a igreja? A igreja vai viver exatamente aquilo que ela tem que viver. E ela viveria com o político A ou viveria com o político B. Porque os rumos do mundo, o desaguar da história, desse cronos que a gente vive, o soberano disso é Deus. E ponto. Eu não sou daqui. Eu não sou cidadão daqui. Eu sou peregrino aqui. Eu sou cidadão do céu. Eu sou do reino. Eu não vivo aqui. Então, eu não estou dizendo que nós tenhamos que nos engajar com essas pautas de maneira, meu Deus, é o evangelicalismo,
tem um nome para isso, fugiu agora o nome, de pautas, de viés, né? Evangelicalismo de viés. É o evangelicalismo dos pobres, é o evangelicalismo dos ricos, é o evangelicalismo dos injustiçados. Não, evangelho é evangelho, ponto. A gente tem que viver ele, aplicando ele para todos da mesma maneira, sem exceção, sem pauta, sem viés. Não existe pastor evangélico voltado, não, é sem viés, é do jeito que é, pura e crua, do jeito que a Bíblia manda viver. Agora, isso não significa que não há uma bem-aventurança para aquele que tem sede de justiça. Então, embora nós entendamos que se Deus não quiser, nada acontece, e se Deus quiser, não há nada que impeça, deve haver dentro de nós uma sede de justiça constante, acompanhada, resultante numa oração constante, numa luta constante para ver justiça. Ter sede de justiça é enxergar a justiça como água e querer bebê-la. É isso. Eu quero ver momentos de justiça. Eu quero ver o pobre sendo assistenciado. Eu quero ver justiça no Brasil. Eu quero ver o corrupto preso. Eu quero ver o assassino sendo punido. Eu quero ver a vítima sendo recompensada de alguma forma. Eu quero justiça. Porém, eu descanso no Senhor. Certo? Sede de justiça é diferente de depositar fé na justiça. Estão entendendo a diferença? Eu não dependo dessa justiça para descansar em Deus. Eu quero vê-la, mas ela não acaba comigo enquanto não acontece. Sede de justiça é diferente de ansiedade pela justiça. Estão entendendo? A gente vive ansioso pela justiça. Tem crente que a eleição em 2022, ele já está desesperado. Ele dorme pensando se o fulano ou o Beltrano vai ganhar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é ansiedade por justiça. Aí é pecado, não é pela fé. Certo, pessoal? É isso. Desejo a todos vocês um excelente domingo. Que Deus nos abençoe. Aqueles que vão no culto à noite, aqueles que vêm no culto aqui, a gente se vê mais tarde. E você que vai congregar na sua igreja, que Deus te abençoe, que você seja bênção lá, a luz lá. Amém, gente? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês aí.